Esse é o assunto de hoje. Últimos dias. E onde está o seu coração? Feche seus olhos. Pai, nós somos gratos ao Senhor. É um privilégio tão grande nós estarmos aqui reunidos para celebrar o Teu nome, para conhecermos mais do Seu coração, para podermos ouvir a Sua palavra, para sermos ministrados pelo Senhor. Pai, nós temos um coração faminto pelo Senhor e por mais de Ti. Pai, que a Sua palavra nessa noite seja vida em nós. Pai, que o Senhor possa transmitir o Seu coração nessa noite. Que não seja eu, mas o Senhor a fazer tudo aquilo que o Senhor deseja. Doce Espírito Santo, o Senhor tem liberdade neste lugar. Nós amamos quando o Senhor se move. Nós amamos ouvir a Sua voz. O Senhor é livre para fazer aquilo que o Senhor deseja. Nós elevamos a nossa mente, o nosso coração cativos à obediência de Cristo. Cancelamos toda a altivez do diabo e tudo aquilo que se levante contra o conhecimento de Cristo. Pai, o nosso coração é Teu. Tenha liberdade nessa noite. Amém, amém e amém. Amém. Queridos, no domingo, no domingo, fiquei sabendo que eu ia ministrar, e aí eu fui orar, pedir ao Senhor, né? O que o Senhor queria compartilhar hoje? Porque são tantas coisas que nós temos no nosso coração, né? Tantas coisas que borbulham, tantas coisas que o Senhor ministra ao nosso coração. E nós precisamos estar sensíveis realmente àquilo que o Senhor deseja. E aí, na terça-feira, nós temos noite de intercessão aqui. E o Senhor começou a falar muitas coisas comigo em relação à igreja. E naquele dia eu compartilhei só uma parte da questão de termos fome pelas coisas de Deus, porque o Senhor queria que eu compartilhasse o resto hoje. Amém? Mas para eu poder entrar naquilo que eu quero falar, eu preciso dar um pano de fundo aqui para vocês, porque eu pelo menos sou assim. Eu gosto de ter as coisas bem definidas, sabe? Naquilo que eu creio, naquilo que eu ando, naquilo que Deus fala para mim, no propósito que Deus tem para a minha vida. Eu confesso que eu não gosto de andar iludido. Amém? E aí eu quero dar esse pano de fundo para vocês. E aí, se vocês não importam, eu vou tirar esse sapato. O que eu preciso para ser salvo? O que você precisa para ser salvo? Precisa de quê? Você precisa de fé. Você precisa crer. Crer no quê? Crer no quê, irmãos? No sacrifício de Jesus. Amém? Já temos a primeira coisa. Então, o que eu preciso para ser salvo? Preciso crer no sacrifício de Jesus. Quantos já fizeram oração de aceitar Jesus? Levanta sua mão. Amém? Muito bem. Segunda pergunta é a seguinte: por que eu sou salvo? Por que você acha que você é salvo? Por que Ele te salvou? Porque Ele te ama. Que mais? Manifestar o reino. Que mais? Gente, por que você é salvo? Porque Jesus morreu pelos seus pecados. Muito bem, vocês estão vendo como que essas perguntas são interessantes? Se alguém chegar para você e perguntar no que você crê, por que você crê, você tem resposta? Ou você vai travar? Isso é sério, irmãos. Fé no quê? Qual é o meu propósito depois de ter sido salvo?
Porque o Senhor nos salvou para ter comunhão com Ele, e ok. Mas qual que é o meu propósito depois de ter sido salvo? Porque se o alvo fosse só a salvação, quando você aceitou Jesus, você podia ter morrido. Se você não morreu, é porque tem um propósito. E qual que é esse propósito? A gente tem vários propósitos. Cada um, Deus chamou para um propósito específico. Mas existem algumas coisas que é para todo mundo. Eu vou mencionar 3 aqui, ok? Primeiro, ser amado por Deus. Esse aqui é o primeiro. Por quê? Porque nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Porque senão é impossível. Segunda coisa, amar a Deus acima de tudo. E a última, terceira aí, amar ao próximo. Pronto, já te dei 3 propósitos. Receber o amor de Deus, amar Ele de volta e amar ao próximo. Esses 3 aqui já seriam suficientes, mas ainda tem outros. Ter intimidade com Deus e outros que você é chamado exclusivamente, cada um tem um propósito. E aí, quem é responsável pelo meu coração? É a última pergunta que eu quero fazer. Quem é responsável? Eu sou responsável pelo meu coração. E cada um é responsável pelo seu. Meu coração é minha responsabilidade. Vamos falar isso? O meu coração é minha responsabilidade. Amém. Aí agora eu quero alguns termos que eu quero que vocês fiquem familiarizados, que eu vou citar eles na palavra. Amém? O primeiro deles é últimos dias. Essa é a verdade, é que vivemos na época mais empolgante da história. Um tempo que Deus escolheu derramar o seu Espírito sobre todos. E nós fomos comissionados a estender o reino por onde nós formos. Nos últimos dias, o Senhor derramaria seu Espírito sobre toda carne. E nós estamos vivendo nesses dias gloriosos. E isso é um privilégio. Amém? E não confundam os últimos dias com o último dia. Nos últimos dias, ainda tem jeito para tudo. No último dia, não terá mais. Amém? Segunda palavra, avivamento. Tentei sintetizar aqui. Os avivamentos ou reavivamento são acontecimentos ditos moveres espirituais em que há transformação de vidas em grande número. É quando um grande número de pessoas se converte, tem a sua vida transformada. E a terceira palavra é grande colheita. É a salvação de milhares de almas antes da volta de Jesus. Quem nunca ouviu falar sobre a grande colheita, levanta sua mão. Amém. Todos sabem disso? Que nós vamos viver uma grande colheita de almas antes da volta de Jesus. Amém. E aí é sobre isso que eu queria falar hoje. Porque na terça-feira, orando aqui, e eu fui falar, Senhor, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor deseja mostrar? E o Senhor me mostrou tantas coisas sobre a igreja. E nós estamos realmente às portas de viver uma das maiores colheitas da história, e na verdade é o maior mover de toda a história da igreja. E você crê nisso? Primeiro passo é isso, você precisa crer. E esses são de fato os últimos dias, e é um privilégio gigantesco nós estarmos vivos hoje. Eu te garanto que tem muitas pessoas em toda a história da igreja que gostariam de estar vivo para essa época. Porque o que nós vamos viver não se compara a nada do que aconteceu até hoje, nem a igreja primitiva. Porém, nós precisamos ter consciência do que isso significa e precisamos saber se nós desejamos fazer parte desse mover. E foi aí que Deus me mostrou. Deus mostrou tantas coisas em relação à igreja e o que nós vamos viver nos próximos anos.
Mas ele me mostrou duas coisas. E aí ele falou assim para mim: os últimos dias, onde o coração da igreja está? E aí quando eu falo isso, não é da igreja como um todo, é individualmente. Onde está o seu coração? E aí o Senhor me lembrou e me trouxe uma passagem. E aí eu quero colocar ela aqui para vocês, né? Desejo participar desse grande mover. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5. E aí eu coloquei já palavras no original, para ficar mais fácil de vocês entenderem o que Paulo estava falando. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, que amam o dinheiro, ostentadores, arrogantes, difamadores, que são os que falam mal, insubmissos a pais e mães, ingratos, mal agradecidos, irreverentes, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, que são difamadores, sem domínio próprio, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, cegos de orgulho, que amam mais os deleites, prazeres, do que amam a Deus. E tendo a aparência de piedade, ou aparência de religiosidade, uma aparência de reverência, mas negando para si mesmo, eles acham que aquilo é falso, a eficácia ou o dunamis de Deus. Destes, afasta-te. E aí aqui que eu quero falar, queridos, isso aqui não é para o ímpio que está lá fora. Isso aqui é um alerta para a igreja. Sabe por quê? Isso aqui sempre existiu em quem não conhece Jesus. Isso aqui é natural. Porém, e outra, Deus nunca mandou se afastar de pecador. Jamais. Mas aqui ele está falando, destes, afasta-te. Então significa que não são pecadores. São pessoas que têm uma aparência de reverência, aparência atrás da religião, mas não conhecem o poder de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 10 ao 15. Tu, porém, falando isso para Timóteo, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E aí, Deus me trouxe essa passagem. Aonde o seu coração está? Nós temos pessoas vivendo na mesma igreja. Essa carta era para o pastor da igreja de Éfeso, Timóteo. Uma igreja que tinha tantas virtudes. E aí eu fico avaliando isso, sabe? Aonde está o nosso coração? De que lado que nós vamos deixar o nosso coração estar? É um privilégio nós estarmos vivos. Claro que é. Mas pessoas desse tipo também estarão vivas. Elas estarão convivendo. Teremos aqueles que serão como Timóteo, guardarão a palavra, seguirão o exemplo, andarão na fé.
Mas também teremos aqueles que terão e farão escolhas erradas em não guardar o coração. Porque isso são escolhas que cada um faz. Eu não posso guardar o coração por você e nem você por mim. E aí o que poderia ser um triunfo se torna algo trágico. Não é verdade? Nós estamos crendo em um grande avivamento. Amém? Todo mundo antes aí comemorou, falou por uma colheita de milhares no mundo todo. E isso não é só nós. Vários avivalistas no mundo inteiro têm falado isso, têm liberado essas palavras, têm concordado em fé com isso, de que essa será a maior colheita da história antes da volta do Rei Jesus. E aí eu quero te perguntar algo. Quantos de vocês ouviram falar já do Descend? Levanta a mão. Uau, muitos. Quantos vão? Amém. Quantos têm ouvido falar de outros moveres e avivamentos? Levante sua mão. Quantos creem que nós vamos viver essa colheita? Amém? Glória a Deus. Eu quero falar para vocês o seguinte, que eu também creio. Eu também vou para o Descend. Mas não me leva a mal. Nós precisamos muito mais do que estádios cheios de pessoas e um movimento na internet para que uma verdadeira colheita possa acontecer, para que nós possamos participar disso. Porque ela vai acontecer de qualquer jeito. Mas nós precisamos ser coerentes. Nós não podemos nos iludir. E é isso que eu falei desde o começo. Irmãos, tem uma coisa que eu sempre fiz desde que eu converti, foi ser séria com o que é de Jesus. Se é assim, é assim. Não vive na ilusão dos negócios. Porque, às vezes, as pessoas parecem que estão vivendo um conto de fadas. Ah, eu vou participar. Eu vou fazer parte disso. Eu estou lá. O avivamento nada mais é que cada crente entender quem ele é em Cristo, qual a importância da igreja e que ele tem poder para transformar a realidade ao seu redor. Se cada crente entender isso, pronto. Aconteceu. Então é muito mais do que eu ir lá. Não estou falando que é errado, eu vou. Mas a gente não pode se iludir com essas coisas. Nós temos responsabilidade. O avivamento, ele não pode vir através de pessoas que não têm um coração rendido ao Senhor. Ah, eu vou rendendo por etapa. Você vai poder participar disso se você de fato se render. A colheita, ela vai acontecer. Você acreditando nisso ou não? Não depende do que você acredita ou que você não acredita. É como a volta de Jesus. Você pode crer que ele vai voltar e você pode não crer. Ele vai voltar do mesmo jeito. Jesus disse: os campos estão brancos. Jesus nunca pediu, nem para mim, nem para você, orar pela colheita. Sabe por quê? Porque ela é certa. Porém, ele pediu para que nós orássemos pelos trabalhadores. Trabalhadores são aqueles que vão fazer parte da colheita. Você está vivo num tempo como esse é um privilégio gigantesco. Você conhecer Jesus é um privilégio ainda maior. Você ter revelação da nova aliança, mas isso não significa que automaticamente você vai participar dessa colheita. Quantas pessoas estavam vivas quando Jesus andou aqui na terra? Muitas. A maioria delas estava gritando: crucificam.
Quantas pessoas estavam vivas na época da igreja primitiva? Muitas. Quantas marcaram história? Estar vivo já é bom, mas não significa tanta coisa. Nós precisamos ser práticos e realistas conosco mesmo. Eu vou participar, eis-me aqui, conte comigo, vamos ganhar o mundo, vamos transformar a nossa cidade. Eu creio. E na prática, o que você tem feito? A minha vida e a sua vida tem sido uma vida de rendição ao Senhor? Nós temos rendido a nossa vida a Ele? Irmãos, eu vou falar para vocês, eu creio profundamente nas verdades da nova aliança, profundamente. No sacrifício de Jesus na cruz, na tão grande salvação que Ele operou por nós. Mas tem uma coisa que pega. É o que as pessoas fazem com a graça. É achar que agora você pode fazer o que você quiser. Eu quero falar algo para vocês. O Evangelho nunca foi, nem nunca vai ser sobre você. Tudo é dele, por ele e para ele. O centro do Evangelho é Jesus. É Jesus. Agora tem uma onda de humanismo aí, que o homem está no centro de tudo. E isso está tomando conta. As pessoas vão para a igreja para receber algo em favor. Só vão quando tem vontade. Porque o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que me abençoar. É o homem no centro de tudo. Pega as músicas. É eu. Não, Deus, o Senhor é amor. O Senhor tem que me amar do meu jeito. E o Senhor precisa me dar aquilo que eu preciso. Deixa eu falar uma coisa para você. Anota aí. Deus não te deve nada. Nada. Tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele deu tudo. Existe algo muito poderoso na igreja primitiva, que foi a igreja mais poderosa da qual nós temos notícia até hoje. Mas existia algo lá que precisa e vai ser restaurado na igreja antes dessa grande colheita. E sabe o que é? Isso aqui, ó, temor. As pessoas perderam o temor. E aí eu te falo o seguinte, não é temor de Deus, é temor de desagradar a Deus. Temor vem de phobos, da onde vem a palavra fobia, pavor de desagradar a Deus. Mas nós somos bons de ter pavor de um monte de coisa, mas alguém aí tem pavor de desagradar a Deus? Aí eu quero falar da tão temida história. Abra sua Bíblia, Atos, capítulo 4, verso 36. Todos acharam? Amém? Atos 4, a partir do verso 36. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, vírgula, levita,
vírgula, natural de Chipre. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos o que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Olha, nem convidaram a viúva para o enterro. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a para fora, a sepultaram junto de seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a ele, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundos, os quais eram todos curados. Amém? E antes dessa passagem, só se você quiser anotar aí, Atos 2:43, falava que eles se uniam todos os dias, unânimes, e eles eram cheios de temor. Essa era uma igreja, então, que tinha muito temor. E aí existem várias teorias sobre Ananias e Safira, né? Porque, afinal de contas, eles estão na nova aliança, não é? Mas eles morreram porque mentiram. Por quê? Fiz questão de ler a parte de cima. Aquele homem que tinha vendido a terra, ele era o quê? Que a Bíblia falou aí? Levita. Levita não tinha bens, queridos. Eles não podiam ter. Eles viviam dos dízimos e das ofertas. E aí esse homem, quando ele se converte de verdade a Jesus, o que ele faz? Sabendo que aquilo lá não era certo, ele foi lá, vendeu e entregou. Isso aí foi algo genuíno, sim ou não? Sim. Por quê? Porque era um coração realmente entregue. Aí Ananias e Safira tiveram uma ideia brilhante. Vamos imitar. Vamos ter uma aparência de bondade e de generosidade. E aí eles foram lá e deu ruim, morreram. E o temor cresceu. Queridos, o povo fala: nossa, a igreja primitiva viveu coisas incríveis. Sim, sim.
A glória vem para trazer coisas incríveis, mas ela vem também para revelar o nosso coração. De Deus não se zomba. E eu percebo que há algo que precisa ser restituído no meio da igreja, e é esse temor. É o temor. Ser amado por Deus é uma coisa, e depende só dele. Deus é amor. Um Deus que é amor pode fazer outra coisa que não seja amar? Não. Deus é amor. Então, nós sermos amados por Ele não depende de nada do que nós fazemos. Só depende dEle. Porém, viver uma vida que agrada a Deus é outra coisa. E isso depende totalmente de mim. Quando Jesus disse, esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer, as pessoas querem pegar esse versículo para elas. Não, Senhor, eu sou filho amado e o Senhor tem todo prazer em mim. Você é filho amado, ponto. Ter todo prazer é outra coisa. Ah, Jace, mas Jesus nem tinha começado ainda o ministério dele quando ele ouviu isso do Pai. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 8, verso 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço desde que eu comecei o ministério. Porque eu faço desde que eu batizei no Jordão. Não, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, Jesus foi alguém que sempre fez o que agradava a Deus. Com 12 anos de idade, ele estava no templo ensinando. E quando seus pais chegaram, o que ele falou? Ele falou assim, eu preciso cuidar das coisas do meu pai. Com 12 anos, ele já tinha preocupação com as coisas do pai dele. Então, nós somos amados. Isso é fato. E nós nunca deveríamos duvidar disso. Ai, Senhor, será que o Senhor me ama? Sim, Ele te ama. Essa é a resposta final, ponto. Deus amou o mundo. Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Mas em nem todos o Pai encontra prazer. Amém? E aí o nosso maior desejo deveria ser esse. Viver uma vida que agrada o coração do Pai. Porque, pensa, se eu digo que eu acredito no sacrifício de Jesus na cruz, se eu digo que eu recebi do amor que Ele derramou lá na cruz, se eu falo que eu conheço o amor de Deus por mim, e que eu pude provar desse amor, e eu vivo uma vida que não se importa em agradar o coração dele, tem alguma coisa de errado. Nós vamos precisar conhecê-lo. Porque quem conhece do amor do Pai, quem provou do amor de Jesus, quem desfruta dessa tão grande salvação e desse privilégio de ter sido inserido nessa nova aliança, queridos, não consegue viver uma vida de tanto faz.
Como tem estado o seu coração? Como têm sido as suas decisões todos os dias? Como tem sido a sua vida? Você se importa? Se as decisões que você toma estão agradando a Deus? E aqui eu não estou falando de pecado. Muito raso isso. É pecado ou não é? Pode ou não pode? Tem muita coisa que não é pecado, mas que não agrada a Deus. Você pede? Se render a Ele, queridos, é uma decisão que só eu posso tomar, só você pode tomar. Ninguém pode se render pelo outro. Ninguém pode se entregar pelo outro. As decisões, as escolhas são minhas. Agora eu quero te falar algo. É impossível você conhecer um amor tão grande desse e não viver uma vida para agradar a Ele. Não se iluda. A colheita vai acontecer de qualquer jeito. Agora, se você vai ou não participar disso, depende das respostas que você está dando. Ah, queridos, não tem pior coisa do que você viver uma vida enganada. Queria que você ficasse de pé, queria que a equipe do louvor viesse à frente.